portanto, hoje vamos falar um bocadinho daquilo que tem sido o Sporting 24-25, aquilo que pode vir a ser e aquelas que são as nossas expectativas para este campeonato relativamente à equipa de Ruben Amorim. Vamos se calhar iniciar por falar um bocadinho daquilo que tem sido o início da época do Sporting. O Sporting, como vocês sabem, teve o primeiro jogo da temporada na Supertaça, frente ao Porto, e foi um jogo agridoce para o Sporting, porque o início do jogo foi realmente muito bom. O Sporting está a ganhar por 3-0 ao Porto, deixa-se empatar e depois no prolongamento sofre então o 4-3, e portanto foi um jogo que demonstrou algumas coisas muito positivas, mas também demonstrou algumas coisas muito negativas na equipa do Sporting. Ainda assim, o campeonato começou, o Sporting começou em casa, frente ao Rio Ave, venceu por 3-1 e depois deslocou-se à Madeira e venceu por 6-1. Voltou a sofrer golos nestes dois jogos, mas ainda assim demonstrou muitos mais pontos positivos do que negativos e vimos um Sporting mais consolidado e um Sporting mais perto daquilo que foi o Sporting da última temporada, mais próximo até disso do que propriamente aquele Sporting que perdeu frente ao Porto no início da época, no primeiro jogo da temporada. Eu acho que é importante nós salientarmos aqui se calhar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da equipa de Ruben Amorim. Eu acho que como pontos positivos nós podemos identificar claramente o projeto do Sporting. Porquê? Porque o Sporting de Ruben Amorim é um Sporting que já vem a ser consolidado há 4 anos e esta é a quinta época de Amorim à frente do Sporting. É a quinta época de Amorim com Viana e com o Frederico Varandas, os três a rumarem para o mesmo lado, os três a quererem o mesmo objetivo, e a estrutura que Ruben Amorim conseguiu construir à volta do Sporting foi uma estrutura muito interessante, porque é realmente uma estrutura que tem promovido o mesmo sistema tático na formação desde muito cedo. É um projeto que tem promovido mais estabilidade ao Sporting que não existia antes de Ruben Amorim. Portanto, o Sporting vinha, se calhar, num dos momentos mais negros da sua história antes de Ruben Amorim chegar a Alvalade, e portanto foi uma espécie de salvador da pátria quando chegou a Alvalade. Eu acho que muito daquilo que é este projeto também se explica não só pelo facto de Ruben Amorim contratar muito cirurgicamente, que é uma das grandes alterações deste Ruben Amorim chegou ao Sporting, é que o Sporting faz contratações cirúrgicas. O Sporting não contrata, e por isso é que tem falhado muito poucas contratações. Eu lembro-me assim de cabeça de 2, 3 contratações que não foram aquilo que Ruben Amorim queria, mas no seu aspecto geral eu penso que Ruben Amorim tem conseguido fazer aquilo que queria ao serviço do Sporting, que é transformar o clube em todos os aspectos. E o Sporting nota-se muito que está diferente quando no mercado de transferências procura uma opção, e se essa opção está difícil, o Sporting vai até ao fim para conseguir contratar. O Sporting não pensa em segundas, não pensa em terceiras opções. A única exceção que se tem vindo a verificar, digamos assim, está a ser Fotis Ioannidis, mas ainda assim este Fotis Ioannidis está, por um lado, a fazer o Sporting pensar em segundas e terceiras opções, mas por outro lado a comprovar aquilo que eu estou a dizer, porque o Sporting anda nesta novela quase há 2 meses e a verdade é que faltam neste momento 2 semanas para terminar o mercado. O Sporting ainda não contratou um ponta de lança, mas continua na busca por Fotis Ioannidis e a tentar contratar Fotis Ioannidis. Portanto, o Sporting tem este foco, o Ruben Amorim tem este foco. Se ele quer um jogador e sabe que este jogador é cirúrgico para o seu planeamento, para a sua equipa, Ruben Amorim vai atrás dele e tenta contratá-lo. É isto que tem acontecido porque os reforços do Sporting estão a ser estudados, e isto segundo Ruben Amorim, durante muitos meses. Estão a ser muitos meses de observação do scouting para que Ruben Amorim tenha a certeza que este jogador encaixa na minha maneira de ver o futebol, no meu sistema tático, nas minhas dinâmicas, e portanto esta forma de ver o mercado de transferências tem feito muita diferença naquilo que é a equipa de Ruben Amorim. O facto de Ruben Amorim estar a trabalhar o mesmo sistema tático há 4, 5 anos no Sporting, porque isto já vinha de Braga e Casa Pia, mas no Sporting, também faz com que o Sporting dentro de campo seja muito mais forte e esteja muito mais consolidado do que os seus adversários, mas ao mesmo tempo muito imprevisível. Porquê? Porque Ruben Amorim implementa o mesmo sistema tático, mas vai sempre acrescentando dinâmicas diferentes. Talvez o Ruben Amorim tenha jogado um bocadinho pelo seguro em 2021, tenha feito o básico, e hoje em dia vimos um Sporting completamente imprevisível nas suas dinâmicas, porque o Amorim implementou dinâmicas incríveis na equipa. O sistema está cada vez mais aperfeiçoado e o Amorim vai pegando por um lado, pegando por outro, e hoje em dia nós vemos um grande Sporting, e um Sporting com muito trabalho em cima. Nota-se perfeitamente que existe muito trabalho de Ruben Amorim. As dinâmicas de Amorim são muito interessantes por vários sentidos.
Primeiramente, nós podemos ver que com bola o Sporting é uma coisa, sem bola é outra. Sem bola, o Sporting posiciona-se no 3-4-3 normal, com o qual inicia o jogo, digamos assim, entre aspas. Os alas fecham na posição de lateral e, portanto, o Sporting joga quase sem bola, com 5 defesas, digamos assim. No entanto, com bola, o sistema do Sporting muda completamente e o Sporting começa a jogar em 4-4-2. Portanto, Trincão junta-se a Gyökeres, Pote fecha na esquerda, na direita é Giovanni Kenda que tem feito essa posição nesta temporada. Depois, na defesa, nós conseguimos ver que Eduardo Quaresma tem fechado como lateral direito. Os dois centrais do Sporting têm sido Gonçalo Inácio e Diomande. E na esquerda, nós conseguimos ver o defesa esquerdo que tem sido Jenny Katamo neste momento no Sporting. E, portanto, o Sporting fica logo em 4-4-2 sempre que tem a bola, ou muitas das vezes que tem a bola, e é assim que costuma organizar-se com a bola nos pés. Na forma de sair a jogar, o Sporting também apresenta dinâmicas distintas daquelas que fazia na temporada passada. Porque isto de se organizar com bola e sem bola num 3-4-3 ou num 4-4-2 já acontecia. Nas outras temporadas, quem via o Sporting já sabia que isto ia acontecendo e foi sendo implementado gradualmente com o Ruben Amorim. Mas esta construção que o Sporting está a fazer este ano, eu calculo que seja a primeira vez que eu vi, que é Morita junta-se aos centrais, Gonçalo Inácio desce para o corredor esquerdo, Quaresma, corredor direito, os dois centrais, entre aspas, a construir é Morita, que desce para a posição de central e que se junta com Diomande, e no meio campo quem faz o triângulo para iniciar a construção é ninguém mais ninguém menos que Morten Njulman, Pote e Trincão. São os três médios, digamos assim, que iniciam a construção no Sporting. Jenny Katamo e Giovanni Kenda têm-se projetado nas alas, enquanto que o ponta de lança, Victor Gyökeres, fica na frente. Tem sido muito interessante analisar este ponto aqui de Ruben Amorim e do Sporting, porque são dinâmicas que trazem alguma imprevisibilidade. O Sporting tanto sai a 3 como sai a 4, com bola 4-4-2, sem bola 3-4-3, e acaba por se formar aqui uma dinâmica muito interessante neste sistema de Ruben Amorim, que vai muito mais para além daquilo que é o 3-4-3 no papel. Depois vamos a mais um ponto muito importante, um ponto fulcral no Sporting esta temporada, o facto do plantel ser o mais competitivo e com mais qualidade dos últimos largos anos. Olhando para aquilo que tem sido o 11 inicial neste momento, o Sporting está fortíssimo, tem qualidade em todas as posições. No entanto, se nós olharmos para o banco de suplentes do Sporting, a qualidade continua. E é aqui que eu quero chegar como ponto positivo e mais tarde como ponto negativo, já lá vou. Mas para já, ponto positivo é o guarda-redes do Sporting. É um guarda-redes que até agora ainda não mostrou grande coisa, mas existe Franco Israel, que neste momento é suplente, mas foi titular e crucial na temporada passada. Ainda assim, não considero que essa seja a posição mais forte do Sporting. Se formos ver os três defesas centrais titulares neste momento, Diomande, Quaresma e Inácio, ainda existe De Bast, está no banco, um central de grande qualidade. Aviso já que De Bast é um central exímio naquilo que é a fase inicial do jogo, a fase de construção do jogo com bola. É um central muito bom, é um central rápido, é um central de bom passe, de boa visão de jogo, um central que lê bem os momentos do jogo e essencialmente é um central que rompe muitas linhas com bola. E portanto é um grande central. Ainda assim, e dada a sua formação a médio centro, eu acho que De Bast é muito mais importante a fazer a posição que Eduardo Quaresma está a fazer neste momento do que propriamente a posição de Diomande, porque Diomande tem que ser um central muito sóbrio pelo facto de ser o central do meio. E De Bast não consegue ser, porque De Bast é um jogador que, como gosta muito de sair a jogar e não despeja bolas para a frente, o De Bast é um central que, de facto, gosta muito de arriscar. E um central que arrisca não pode ser essencialmente o central do meio. Mas, continuando, eu acho que é um central bastante bom e está no banco do Sporting, não está no 11 neste momento. Depois, nas linhas, nós temos neste momento Jenny Katamo e Giovanni Kenda, a revelação da temporada até ao momento, que se tem revelado um grande jogador. Para quem já conhecia Giovanni Kenda, da seleção sub-17 e mesmo das camadas jovens do Sporting, já sabia o que é que poderia vir daí, porque ele é realmente um extremo muito rápido, muito imprevisível, de uma mudança de velocidade absurda, com um bom remate, com uma capacidade de 1 para 1 acima da média, mas o que nós não sabíamos é que ele iria ser aposta em 24-25, como tem sido, porque até agora são 3 jogos a titular e 3 bons jogos a titular. Esteve 2 vezes na equipa da semana nas 2 jornadas iniciais da Liga e no jogo com o Porto, embora aquele descalabro todo do Sporting na segunda parte, Giovanni Kenda marcou um golo.
e um gol de belo efeito, diga-se de passagem. Portanto, tem sido uma das revelações da temporada e podemos acrescentar aqui Nuno Santos, que está lesionado, mas é um dos melhores jogadores do Sporting na ala esquerda. Maxi Araújo, que supostamente está a caminho do Sporting e que também é um lateral esquerdo de imensa qualidade, e portanto isto vai libertar Jenny Catamo para o corredor direito, ficando então com as duas opções, Jenny Catamo e Giovanni Kenda. No meio campo existem até ao momento 3 opções de muita qualidade, mais Pote, que ainda pode ser médio se fizer falta, mas temos neste momento um Sporting com Daniel Bragança, Morten Hjulmand e Morita. Morita e Hjulmand foram escolhas iniciais de Ruben Amorim. Penso que na visão de Ruben Amorim são os 2 titulares, e Daniel Bragança, que tem sido sempre um suplente muito utilizado, ganhou titularidade na última temporada, mais na ponta final da temporada, acabou por ganhar a titularidade a Morita. E Daniel Bragança é realmente um médio que me entusiasma, é um médio que eu gosto muito porque, em primeiro lugar, já o acompanho há muito tempo, desde dos sub-23, mais ou menos, de Júniores, Youth League no Sporting. Depois, posteriormente, empréstimo ao Farense, empréstimo ao Estoril, e depois fixou-se na equipa do Sporting como uma peça importante, nunca como uma peça fulcral até ao momento, mas penso que ele já merecia um pouquinho mais de protagonismo. É um jogador que lê muito bem os momentos do jogo, é um jogador que sabe quando acelerar, sabe quando reter a bola, um jogador de posse, um jogador muito inteligente e que, enfim, que é um jogador com uma classe assinalável, muito bom no passe, muito bom na leitura de jogo, e marcou um gol na última jornada, fez também uma assistência em casa do Nacional pelo Sporting. E portanto são 3 médios de grande qualidade que oferecem coisas diferentes ao jogo do Sporting, e acho que Daniel Bragança oferece coisas únicas que mais nenhum médio do plantel do Sporting consegue oferecer. Para a frente de ataque, neste momento existe Pote, existe Gyökeres, existe Francisco Trincão, e depois existem outras opções como Marcus Edwards, que é um jogador de altos e baixos. Neste momento está num baixo, mas eu acho que os sportingistas não se podem esquecer daquilo que Marcus Edwards fez no último campeonato e da importância que ele teve para a equipa do Sporting no campeonato 23-24, especialmente na primeira volta, porque na segunda baixou realmente o nível, ao contrário do Trincão, que subiu. Mas não nos podemos esquecer que futebol é muito o momento, e embora neste momento Marcus Edwards esteja um pouquinho mais em baixo, eu considero que Marcus Edwards vai recuperar bem a sua forma física e pode ainda ser uma peça importante daqui para a frente, até porque é o único extremo backup que o Sporting tem neste momento no plantel. Jenny Catamo e Giovanni Kenda podem jogar lá, mas têm sido utilizados noutra posição e portanto fazem falta nessa posição. Podemos analisar casos de Rodrigo Ribeiro, que é um ponta de lança, um segundo avançado, mas que ainda não tem provas dadas e não é um extremo, e para substituir Pote, jogador com as características de Pote, também não existe nenhum, e o Sporting deixou agora fugir Mateus Fernandes, que é um jogador que era um médio, mas era um médio de correria, digamos assim. Embora ele seja muito bom com bola e seja um jogador com uma classe assinalável, o Mateus Fernandes era um jogador que conseguia e tinha muita facilidade em saltar linhas em posse, e tinha um bom último passo, um bom remate. Era um jogador que poderia eventualmente fazer a posição de Pote também nesta equipa do Sporting. Acabou por sair para o Southampton. Ruben Amorim priorizou se calhar o bicampeonato, uma vez que o Mateus não iria ter tanto tempo de jogo, preferiu vender Mateus em vez de vender alguns titulares, e portanto foi a escolha de Ruben Amorim. Mas o que é certo e o que tem que ser assinalado é que o Sporting neste momento tem muita qualidade e tem muito jogador bom: Victor Gyökeres, Pedro Gonçalves e Trincão, Marcus Edwards ainda para a frente de ataque. Mas embora exista muita qualidade, que é um dos pontos positivos que eu assinalei, o facto do plantel do Sporting ser muito competitivo e com muita qualidade, ou seja, existem 6, 7, 8 jogadores no banco que podem perfeitamente ser titulares a qualquer momento da época, mas existe um problema com este plantel. 2, na verdade, são os 2 pontos negativos que eu assinalei aqui, mas principalmente vamos falar do primeiro, que é a falta de profundidade no plantel. E eu quero dizer o que é com a falta de profundidade no plantel. Eu quero dizer que a época é muito longa, o campeonato tem 34 jornadas, existe o novo formato da Liga dos Campeões, que são pelo menos 8 jogos na temporada, e jogos exigentes porque são Liga dos Campeões, e ainda existe Taça de Portugal e Taça da Liga. A minha questão é: o Sporting tem um plantel de 29 jogadores, segundo o 00. O Sporting tem um plantel de 29 jogadores, mas destes 29 jogadores, quantos é que contam para Ruben Amorim? Quantos é que são jogadores, e não é contam Ruben Amorim acreditar neles ou não, é quantos jogadores é que são realmente utilizáveis neste momento e que já têm provas dadas no Sporting? Se calhar, se formos à defesa, nós vimos aqui Ivan Fresneda, que até agora não funcionou. Ricardo Jogaio não é um jogador para o Sporting.
Saint-Just é um jogador que está mais tempo lesionado do que propriamente apto e, portanto, também não é um jogador que conte muito, embora quando esteja disponível seja muito, muito, muito importante, mas raramente está disponível, ou raramente está a 100%. João Muniz, que até o momento ainda raramente foi utilizado, Diogo Travassos também, mas a verdade é que para a posição de defesa central temos aqui Mateus Reis, temos Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Diomande e Debaste. De resto, eu vejo jogadores utilizáveis, mas que se calhar não dão as mesmas garantias que os outros. Depois para o meio campo existe Tillman, que neste momento até está lesionado, existe Morita, existe Bragança, existia Matheus Fernandes, que já foi transferido, e o outro jogador com características ligeiramente mais defensivas é Dário Essugo, que ainda não conseguiu demonstrar toda a sua qualidade no plantel do Sporting, ou pelo menos ainda não foi uma aposta muito firme de Ruben Amorim. Tem sido emprestado, este ano estávamos toda a gente na dúvida se Dário Essugo ficaria no plantel do Sporting ou não. Até o momento fica, vamos ver, eu penso que irá ficar, porque o Sporting não pode fazer uma temporada apenas com 3 médios e Pedro Gonçalves a fazer as vezes de vez em quando, não pode ser. E na frente existe Marcos Edwards, existe Pedro Gonçalves, existe Victor Gyökeres, existe Trincão, existe Rodrigo Ribeiro, Rafael Nel, Gabriel Silva, Afonso Moreira. Gabriel Silva e Afonso Moreira ainda não foram utilizados, também é normal, são jovens da formação que não se esperava que fossem jogar. Rafael Nel fez a pré-época e lesionou-se. Rodrigo Ribeiro, sim, tem sido mais utilizado, inclusive marcou um bom gol na pré-temporada, fez a sua estreia no campeonato este ano na primeira jornada, depois teve uma pequena lesão, mas ainda conseguiu acertar com uma bola no poste, e portanto eu diria que o Sporting tem um bom plantel, mas pode ser curto para a quantidade de jogos que o Sporting vai ter. Portanto é um plantel bom, um plantel de grande qualidade, mas será que é um plantel que não vai quebrar fisicamente a meio da temporada? Porque a verdade é que nós olhamos para aqui e vimos alguns jogadores de muita qualidade, mas também é verdade que olhamos para aqui e neste momento, e o mercado ainda não fechou, atenção, mas neste momento não existe um backup de Pedro Gonçalves, neste momento não existe um backup de Victor Gyökeres, neste momento Jenny Catamo e Giovanni Kenda estão a dividir uma posição. Jenny Catamo é um jogador muito propício a lesões e Giovanni Kenda é um jogador de 17 anos que não pode fazer os jogos todos porque vai estourar fisicamente, não pode ser, tem que ser aposta consciente, mas Giovanni Kenda só tem 17 anos e portanto é um miúdo, não se pode confiar nele o mundo e ele agora vai resolver. Vamos ter calma. E portanto eu não sei até que ponto é que o facto do plantel do Sporting ser mais curtinho não possa provocar algum tipo de quebra física ao longo da temporada. No entanto, o Sporting, embora não seja um plantel de 30 jogadores, é um plantel mais curto, mas que, embora curto, tem muita qualidade, e aqueles 17, 18, 19 jogadores mais confiáveis por Ruben Amorim são jogadores que conseguem jogar sempre que são chamados e sempre com qualidade, e portanto vamos ver se isto poderá ser realmente um problema. E o outro ponto negativo do Sporting será a eventual ausência de liderança no plantel do Sporting. E atenção que não quero estar aqui a dizer que Morten Hjulmand não é um bom capitão ou que Daniel Bragança não seja um jogador que sabe o que é o Sporting e que foi capitão de todas as camadas jovens do clube, nem muito menos dizer que Gonçalo Inácio também não haveria de ser um bom capitão, ou Nuno Santos não é um jogador com experiência. Enfim, não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o Sporting perdeu Sebastián Coates, que era capitão do Sporting há muitos anos, e o central mais experiente. O Sporting perdeu Luís Neto, que era muito importante no balneário do Sporting. O Sporting perdeu Adan, que era o terceiro capitão do Sporting, e portanto só aqui já vão 3 capitães que saíram a este mercado. E o Sporting perdeu Paulinho, que também era um jogador muito importante para o balneário, segundo relatos de pessoas ligadas com o Sporting. E portanto a verdade é que saíram 4 jogadores muito influentes dentro do balneário. Não sei se será um problema real que se vai verificar muito ao longo da temporada, mas a verdade é que pode-se fazer notar alguma falta de liderança que existia, ou uma falta de experiência que existia antes. Por exemplo, eu calculo que no jogo da Supertaça Sporting com o Porto, o Sporting nunca ia perder aquele jogo 4-3 depois de ter estado a ganhar 3-0 com Sebastián Coates em campo. Nunca, não ia acontecer, porque Sebastián Coates era um central que muitas vezes, até mais do que a sua capacidade futebolística, só o facto dele estar em campo transmitia muito mais segurança e potenciava a qualidade dos seus colegas de equipa, só por estar em campo. E portanto eu calculo que Sebastián Coates em campo naquela Supertaça, o resultado teria sido diferente. Mais uma vez digo, o Sporting continua com muita experiência dentro do plantel e eu acho que tem jogadores mais do que suficientes para revelar
experiência, mas pode ser um problema. Nós estamos aqui a detectar apenas pontos positivos, pontos negativos, coisas que são ou podem ser relevantes ao longo da temporada, do positivo e do negativo. E portanto, depois de terminada aqui esta análise, digamos assim, ao Sporting 24-25, acho que podemos fazer uma previsão daquilo que pode ser a época do Sporting. A minha pergunta é esta: Sporting 24-25 irá conseguir ser bicampeão? Eu penso que sim. Okay. A minha resposta neste momento seria sim, porque eu acho que é a melhor equipa neste momento a jogar a bola em Portugal. Eu acho que é a equipa mais consolidada, a equipa com melhores soluções e, embora estes alguns pontos negativos que eu referi aqui, eu acho que é a equipa mais preparada. O Benfica neste momento é um Benfica muito descaracterizado por aquilo que nós falámos no último vídeo e por tudo o que tem sido Roger Schmidt ao comando do Benfica. Portanto, Roger Schmidt ganhou 3-0 na Luz frente a um adversário frágil. Até aos 70 minutos não jogou nada. Só depois de fazer ali 2-3 alterações básicas, previsíveis, que já deveriam ter sido efetuadas no minuto 1, só a partir desse minuto é que Roger Schmidt consegue realmente dar a volta ao jogo, mas mais uma vez não identifica problemas. Ele acha que aquilo está correto e é a maneira dele ver o jogo, e portanto só por aqui se vê um bocadinho daquilo que é Roger Schmidt e o Benfica desta temporada, que, atenção, embora todos estes problemas tenham qualidade e capacidade para ser superior a 80% das equipas da Primeira Liga, e portanto num tropeço do Sporting e do Porto aqui e ali pode eventualmente até ambicionar o título, mas não me parece que seja a equipa mais preparada, embora lá está, o futebol seja muito imprevisível, mas não me parece ser a equipa mais preparada para ser campeão este ano. O Porto é uma equipa que tem mostrado alguns sinais positivos, no entanto não são os sinais mais animadores do mundo. Portanto, o Porto realmente ganhou as 2 primeiras jornadas, realmente ganhou a Supertaça, realmente jogou bem, mas o Porto dá a volta para 4-3 no jogo da Supertaça porque esteve a perder 3-0. E o Porto tem que se focar no porquê de ter estado a perder 3-0. O Porto venceu as primeiras 2 jornadas no campeonato contra 2 equipas que ficaram a jogar com -1 e 2 equipas que tiveram penaltis contra. E, portanto, são tudo fatores que realmente ajudam às vitórias. E o Porto é uma equipa que o clube, neste momento, mudou a presidência, e era uma presidência que já vinha de há muitos anos, e mudou mesmo o treinador, que embora seja o adjunto de Sérgio Conceição esteve no Porto muitos anos, e o próprio Vítor Bruno disse que não concordava com muitas daquelas que eram as decisões do Sérgio Conceição, e portanto vai implementar e já implementou muitas coisas diferentes daquelas que são as do Porto hoje em dia, comparadas àquelas que eram na temporada passada e há 2 temporadas atrás, mas especialmente a temporada passada, porque há muitos jogadores que são os mesmos e que estão a desempenhar papéis diferentes, como o Nico, como o Ivan Reimann, estão a ter outro tipo de papel, outro tipo de protagonismo. O Porto está bem neste momento, mas ainda vimos muito pouco do Porto de Vítor Bruno para dizer que o Porto é candidato, ou é favorito, aliás, ao título. E, portanto, eu diria que o Sporting está em condições, está na pole position para o bicampeonato, e parece-me que vai mesmo em condições normais partir à frente dos seus adversários. Mas isto não indica que o Sporting vai conseguir ganhar o bicampeonato. Penso que sim, são favoritos, mas o futebol é muito imprevisível e num jogo em que se joga melhor que o adversário pode-se perder pontos na mesma, e portanto isto significa que tudo pode acontecer, embora eu acho que o Sporting é amplamente favorito a ganhar este título, tendo em consideração aquilo que foi a última temporada, tendo em consideração que o Sporting manteve todos os titulares, tendo em consideração que o Sporting ainda há de fazer 2-3 contratações muito importantes para aquilo que vai ser a temporada, e dado o facto de Ruben Amorim ter um sistema e umas dinâmicas muito consolidadas no Sporting, e que faz com que o Sporting seja a equipa mais forte, a equipa mais valiosa e a equipa com mais capacidade para vencer este campeonato. Se vai existir quebra física ou não, não sabemos. Se vai existir falta de liderança ou falta de experiência na equipa, não sabemos, só o tempo dirá. O futebol é imprevisível e é por isso que nós gostamos dele, mas neste momento eu diria que o Sporting está na pole position para o campeonato. Relativamente ao episódio de hoje, eu acho que está tudo dito, acho que era mais ou menos isto que eu queria dizer, e portanto deixem a vossa opinião nos comentários sobre este Sporting 24-25, sobre aquilo que pode ser a temporada dos outros clubes em 24-25, quem é que está na pole position, quem é que é o favorito a vencer esta Liga Portuguesa 24-25, e é isso, malta, até um próximo episódio.